Falar de seguros ainda soa para muita gente como algo burocrático, distante e que só entra em campo quando a vida já saiu do controle. Entre mitos, decisões feitas no automático e a falsa sensação de que isso não vai acontecer comigo, muita gente acaba deixando de lado um dos pilares mais importantes do planejamento financeiro, a gestão de riscos. A pergunta central é simples e inevitável: o que acontece com a renda, o patrimônio e os projetos de vida quando o imprevisto interrompe o trabalho, afeta a saúde ou atinge aquilo que sustenta a rotina? Nesse episódio que abre a 7ª temporada do Planejar para a Vida, a conversa é com a planejadora financeira CFP Naira Sombra, um verdadeiro guia completo sobre tudo o que você precisa saber sobre seguros de vida e patrimônio. Aproveita então para se inscrever no canal, ativar o sininho e, se você quiser encontrar um planejador financeiro CFP para te ajudar na sua gestão de riscos, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e busque lá no site da Planejar. Começa agora mais um episódio do podcast Planejar para a Vida. Essa é a 7ª temporada, a gente vai falar sobre seguros. Eu sou a Thaís Pessoa e a ideia neste episódio é a gente te dar um guia completo sobre seguros de vida, seguros de patrimônio, para você entender quando não cometer erros, como escolher um seguro, tudo que você precisa saber. E quem ajuda a gente nessa conversa é a Naira Sombra, planejadora financeira CFP. Bem-vinda, Naira. Muito obrigada, Thaís. A Naira já veio aqui outras vezes, né? Já conhece o nosso podcast, você já conhece a Naira, mas para a gente manter o padrão, eu vou te pedir, para quem está chegando agora também, né? Vou te pedir para você se apresentar, contar como que você chegou à certificação CFP, como que é a sua carreira no mercado financeiro. Bom, eu sou Naira Sombra, sou planejadora financeira, estou há 14 anos já nesse mercado. Comecei em bancos, trabalhava em agência. Então, naquela época, a gente já tinha metas de produtos. Então, todo mundo que sentava na minha frente, eu tinha que vender previdência. Só que, para quem é mais antigo, sabe que a previdência tinha taxa de carregamento. Então, sempre que você fazia um aporte, ele já descontava determinado percentual. Então, era muito difícil a rentabilidade cobrir essa perda. Então, isso ia contra os meus princípios, a educação que eu tive, né? E aí eu resolvi mudar para a área interna do banco, fiquei 7 anos na agência bancária, e depois eu descobri que existia uma profissão de assessor de investimentos onde a gente podia indicar o melhor produto para o cliente. Eu conseguiria trabalhar com investimentos, que era a minha paixão, mas fazendo bem para o cliente. Entrei no escritório de investimentos e aí que eu descobri a certificação da Planejar, porque tava o pessoal falando, eu vou te prestar a prova, eu vou prestar, vou fazer modular, vou fazer a prova inteira. Eu falei, gente, me explica como é que funciona. E eu entendi a prova, me inscrevi, fiz, e depois disso eu sou uma profissional muito mais completa. Hoje eu enxergo o investimentos, mas com base no todo. A gente fala com o cliente sobre gestão de riscos, sobre sucessão, planejamento de aposentadoria, tributação. Então a gente tem um acompanhamento muito mais embasado em teoria. E eu acho que isso dá pra gente já o pano de fundo do que a gente vai falar hoje, que é seguros, né? Eu acho que o seguro, quando a gente olha ele separado, parece um custo. Putz, já tenho tanta dívida, já tenho tantas despesas, ainda vou contratar um seguro, nem sei se eu vou usar. Mas aí você está trazendo esse contexto do planejamento financeiro integrado. Então, você olha para a vida do cliente, como que você começa essa conversa com o seu cliente? O seguro ele foi muito mal falado, mal vendido por gerente de banco. Pedia como troca de favor. Você precisa de um crédito, então faz um segurinho aqui para me ajudar. E aí não tinha análise de saúde, quando o cliente precisava usar ele não conseguia, ou ele cancelava no meio do caminho. Então hoje a gente entende toda a realidade do cliente. Então você é o pilar financeiro? Você tem dependentes? Hoje, se você não puder mais gerar renda, como que fica a sua família? Como que ficam as suas contas? A gente consegue englobar o seguro nessa visão total que o cliente tem. Então, não é uma venda do produto. Eu estou despertando uma necessidade que talvez ele não sabia que ele tinha até aquele momento. E que se por acaso ele precisar, se ele não tiver o seguro e ele tiver que despender um dinheiro para cobrir um gasto, ele pode comprometer o planejamento inteiro dele, né? Muitas vezes ele nem tem esse dinheiro. Então, eu brinco muito que eu gosto do tripé dos investimentos. Eu montei o meu tripé. Então, seguro de vida é o primeiro. O segundo, a reserva de emergência. E o terceiro, o plano de saúde. Mas eu não tenho investimentos, vou fazer um seguro? Sim. Até porque você não tem investimentos, você precisa de um seguro. Porque se alguma coisa acontecer hoje e você ainda não tem essa parte dos investimentos, o que você vai fazer?
Você vai precisar de ajuda da família? Você vai entrar em dívidas? Não. Se acontecer alguma coisa, o seguro vai injetar um dinheiro na sua conta e você vai passar por isso o mais tranquilamente possível. Por isso que é o passo número 1, praticamente, de todo o planejamento financeiro. Entendi. Então, independente da renda da pessoa, de qual é a situação financeira dela, é óbvio que ela precisa ter ali uma condição, né, de já começar uma reserva. Qual que é o perfil do cliente que compra seguro? Eu falo que todo cliente precisa de seguro. Cada perfil vai ter uma necessidade diferente. Então, a gente está construindo patrimônio agora. O que eu preciso mais? Proteções em vida. Doenças graves, invalidez, diária de internação hospitalar, diária de afastamento temporário de trabalho, porque eu estou construindo o meu patrimônio ainda. Eu sou minha capacidade de gerar renda, eu sou minha máquina de fazer dinheiro. Se essa máquina para, como é que fica o restante? Então, eu preciso garantir que se eu parar, eu vou ter uma renda que vai substituir essa minha capacidade de trabalho. De um cliente que já tem patrimônio, a gente fala mais sobre sucessão. Então, em algum momento, vai acontecer essa passagem de bastão dos bens do seu nome para os beneficiários, para os herdeiros. Como vai ser isso? Já está estruturado? Talvez um seguro de morte vai facilitar muito a família, porque a gente dá liquidez para acontecer esse inventário. Então, todo cliente precisa de um seguro em alguma fase da vida. A gente só vai ter que adequar isso. Você falou do seguro de renda. As pessoas que são CLT, elas precisam de um seguro de renda tanto quanto quem é um autônomo ou empresário? Geralmente, sim. Quando a gente se afasta pelo INSS, primeiro que você tem uma fila, você tem que passar por uma perícia do INSS e muitas vezes isso pode demorar 3 meses, 5 meses. Será que a sua reserva financeira é suficiente para atravessar esse momento? E o INSS tem um teto, então hoje acho que é 7 mil e pouco, teto de doenças. Se o seu custo de vida é maior do que esse valor, você precisa de um complemento. Então, não é porque você é CLT, você tem o INSS, que você não precisa desse tipo de seguro. Se o seu custo de vida for acima do que o INSS paga, sim, você precisa desse tipo de proteção também. Tá, então agora para a gente começar a ter mais dúvidas, você falou de alguns tipos de seguro, por exemplo, o seguro de vida. Quais são os tipos de seguro que estão disponíveis hoje para as pessoas físicas? Eu sei que são muitos. Exatamente. Então, assim, o primeiro é o seguro de vida, que a gente indica que todo mundo tenha. Os que a gente está mais acostumado é o de veículos, então todo mundo que tem um carro geralmente tem esse seguro. Um que é imprescindível, é barato e pouca gente tem, é o de imóveis. Então, se acontecer, sei lá, uma explosão da panela de pressão, se o seu apartamento deu algum problema no apartamento de baixo, teve um vazamento, tem a cobertura de responsabilidade civil que cobra. Então, o seguro do imóvel, ele é muito barato e pouca gente tem hoje no Brasil. Acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre ele, mas tem um seguro educacional. Então, se você não tiver mais aqui, isso vai garantir a educação dos seus filhos até a formação. A gente tem um seguro patrimonial, se você tem empresa. Tem um seguro saúde, se você não consegue pagar o plano de saúde. Tem um seguro prestamista, se você tem dívida, financiamento, empréstimo, consórcio, ele quita essa dívida em caso de morte ou invalidez. Hoje a gente tem uma gama bem legal de produtos, inclusive o seguro de vida que é utilizado para a sucessão, que aí ele tem algumas características específicas. Então, você paga durante um determinado tempo e você tem para sempre. Porque a sua sucessão, ela vai acontecer em algum momento. Só que eu não consigo falar quando que ele vai acontecer. Então, esse seguro que a gente está acostumado, que é o bancário, geralmente quando você está lá com 70 anos, a seguradora não quer renovar. Já não é mais interessante para ela. Então, ela aumenta o preço até o momento que você não consegue pagar. Então, se você travar, eu pago durante 10 anos e tenho para sempre, esse problema de sucessão está resolvido. Então, hoje a gente tem uma gama bem vasta de seguros e todos têm sua particularidade e a sua importância. Tem seguros para equipamentos também, né? Equipamentos de trabalho. Exatamente. Então, assim, médicos, quem tem clínica, tem equipamentos muito caros, que são importados. Então, precisa desse tipo de seguro também. Farmácia. Agora que estão assaltando bastante farmácia, levando os produtos, as canetas emagrecedoras lá. Então, tem seguros específicos para esse tipo de coisa. Você tem uma padaria e aconteceu uma explosão. Tem um seguro patrimonial que cobre esse tipo de coisa. Ah, que legal. Então, vamos começar pelo seguro de vida. A maioria dos seguros de vida, a gente já, né, sabe muito de falar ele vai ser usado na sua sucessão. Então, se você morrer, você deixa um dinheiro para os seus herdeiros, até para eles pagarem o custo do inventário e conseguirem se manter. Existem seguros como esse que também podem ser usados em vida pela pessoa que adquiriu o seguro? Sim, eu brinco que tem 2 tipos de seguros. O seguro em vida, que você vai receber
vivo ainda, e tem o seguro de morte, que é na sua ausência os beneficiários que vão receber. Então hoje a gente tem um produto completo que já agrega esses dois tipos de estrutura. Então eu entendo o custo da sua sucessão e a gente monta um seguro exclusivo para a sucessão e dentro da mesma apólice eu coloco coberturas em vida. Então a gente ainda está construindo esse patrimônio. Então se vier uma doença grave, uma invalidez, se você ficar afastado do seu trabalho, você recebe esse valor. Então você pode usar uma parte para complemento de renda para os seus gastos e outra parte você pode até investir diminuindo a distância dos seus sonhos. Então, faltava muito para casa, às vezes recebeu a indenização de um seguro, você consegue complementar esse valor. Eu brinco que seguro não é para deixar ninguém rico, mas é para trazer uma tranquilidade financeira no momento difícil. Não substitui investimento, mas ele tá ali para te apoiar. O investimento, ele constrói patrimônio. O seguro, ele sustenta. Se acontecer alguma coisa, o seguro, ele vai te salvar. Mas o investimento é primordial. Só que eles andam de mãos dadas. Eles são coisas juntas. Eu não posso separar um do outro. Uhum. Agora, no exemplo que você deu de uma pessoa que quer deixar, por exemplo, os herdeiros protegidos em caso de um acidente, de uma tragédia, e ele também pode usar o seguro em vida. Ele vai envelhecendo e não fez uso do seguro. Ele vai mudando o jeito que ele paga esse seguro, o valor, o que a apólice cobra. Esse seguro, ele pode ir mudando ao longo da vida? Geralmente, quando a gente fala de seguro bancário, ele tem reenquadramento etário. Que nem plano de saúde. Você vai ficando mais velho, ele vai ficando mais caro e a gente tem o aumento pela inflação. Quando a gente fala de um seguro dessas empresas que estão mais conhecidas hoje, que escritórios de investimento basicamente fazem, que são empresas geralmente internacionais ou com muitos anos no mercado, ele já tem uma configuração diferente. Então, geralmente, ele trava o seu risco, a sua saúde e a sua idade no momento que você fez a apólice. E a partir daquele momento, ele só tem reajustes pela inflação do período. Só que tem algumas coberturas que têm reenquadramento etário. Então, por exemplo, doenças graves, a cada 5 anos vai ter um novo questionário de saúde e um reenquadramento etário. Então, vai ficando mais caro. Mas, via de regra, é o ajuste pela inflação e, dependendo do produto, o reenquadramento etário. E tem uma idade limite. Então, algumas seguradoras, a invalidez faz até 70 anos. Uhum. Outras já estende até 80. A doenças graves acaba com 60. Cada seguradora tem a sua característica referente a determinada cobertura. E o valor que você paga depende da cobertura e não da sua renda, né? Você pode combinar isso com a seguradora? Como que funciona para definir valores? O ideal é que você passe por um especialista, porque ele vai conseguir identificar a sua necessidade. Então, por exemplo, não adianta eu ter um seguro que ele não me atende. Eu pago baratinho, cabe no meu orçamento, mas o valor das coberturas não tem nada a ver com a sua necessidade. Então, a gente brinca que é bem tailor-made, é feito sob medida. Então, exemplo, quando eu falo de uma cobertura de doenças graves, o que eu vejo? Se é um profissional autônomo, eu considero 3 anos da despesa fixa dele. Se é um CLT, 2 anos, porque ele vai ter o complemento do INSS. Então, eu pego esse valor e coloco no valor de coberturas de doenças graves. Se é invalidez, eu vejo quanto que ele precisa de renda para viver tranquilamente daqui para frente. 10 mil? Então, eu vou colocar, sei lá, 10 milhões de cobertura, porque se acontecer alguma coisa, ele recebe esses 10 milhões, aplica a 0,8% a 1% ao mês e vai ter essa renda passiva de 10 mil. Então, um seguro, ele precisa fazer sentido, ele tem que ser muito bem estruturado. Quando eu falo de sucessão, eu vou calcular ITCMD, custo de advogado, custos do processo, dá de 15% a 20% do patrimônio. Só que o patrimônio do cliente, ele vai crescer ao longo do tempo. Se eu tô falando com ele tem 45 anos, ele ainda vai adquirir mais coisas ou juntar mais dinheiro. Então, faço uma sobrinha financeira. Então, isso é muito sob medida. É difícil a gente falar de valor. Mas o que determina o valor de uma apólice de seguro? A idade e a saúde. Então, quanto mais velho você contrata, mais caro fica, porque o seu risco é maior. A seguradora vai ter menos tempo de trabalhar com seu dinheiro. E a saúde é primordial. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo. Se eu não tiver saúde, se a seguradora não comprar o meu risco, eu não consigo fazer um seguro. Então, quanto antes você conversar com um especialista e fazer um seguro, é melhor, porque ele vai sair mais barato. Mas, assim, eu brinco que o seguro, ele não pode ser barato demais, porque ele não vai ter coberturas que vai te atender, só que ele também não pode atrapalhar o seu orçamento. Tem que ser um valor compatível, mas mais importante do que o valor que você paga, são as coberturas estarem de acordo com a sua necessidade. E como que você começa a procura pelo seguro? Porque existem muitas seguradoras, como você falou, existem muitos produtos. Todas as seguradoras oferecem todos os tipos de produtos. Como começar essa busca?
Então, cada seguradora vai ter a sua particularidade, tem carências, tem exclusões. Então, o ideal é contratar um profissional que ele trabalhe com várias corretoras, porque ele vai entender a sua necessidade, o seu perfil. Então, por exemplo, se você tem um histórico de um câncer hereditário de mama na família, tem seguradora que vai ter um agravo, ela vai cobrar um preço maior. Tem seguradora que pode nem aceitar o risco, e tem seguradora que aceita. Então, é importante você conversar com o profissional. Então, eu tô com pré-diabetes. Tem seguradora que ainda não considera que você vai passar normal e não vai ter nenhum agravo. Tem seguradora que já considera, então vai ter um agravo. Então, nada melhor que um profissional que trabalhe com várias seguradoras que vai conseguir identificar o perfil. Via de regra, tem algumas dicas para o cliente conseguir ver isso sozinho. Então, se ele tem alguma doença hereditária ou já teve algum tipo de doença, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, vê essa cobertura, a gente chama de subscrição da seguradora para ver se aceita esse tipo de doenças, tem agravo ou não. Quando a gente for olhar para invalidez, algumas seguradoras têm invalidez majorada. O que significa? Que você perder uma mão, um braço, um pé, uma perna, você recebe o valor integral e não percentual. Isso faz muita diferença. E às vezes um cliente que é leigo não vai saber sobre isso. Então, quando a gente fala de um seguro para garantir a educação dos meus filhos, eu não preciso ser um seguro vitalício, um seguro temporário. Daqui a 20 anos ele se forma e eu não tenho mais esse custo. Eu faço temporário que vai ficar mais barato. Agora, a sucessão que ela vai acontecer, talvez faça sentido eu fazer um que eu pague 10 anos e tenha para sempre. Auxílio funeral, muita gente não faz, é besteira. Ajuda muito. Eu já precisei usar em casos de família, então eles tomam conta de tudo. Você vai pagar R$3 às vezes por mês para não ter uma dor de cabeça nesse momento. Então, assim, estudar bastante a seguradora e quais os diferenciais que ela tem das demais do mercado. E você falou do seguro educação. No caso, a pessoa pode fazer um seguro tanto para proteger o curso que ela está fazendo, porque se ela ficar desempregada, ela pode, né? O curso fica quitado, como ela pode fazer para a educação dos filhos. Exatamente. No caso da educação dos filhos, como que ela amarra isso na apólice? Esse dinheiro vai ser usado para a educação dos meus filhos. Tem um seguro próprio, educacional, ou ela pode fazer um seguro de morte normal e colocar aquele percentual destinado já direto para o filho ou para o responsável legal. Fala, essa parte aqui é para a educação dos meus filhos. Então, atendi um cliente recentemente que a gente separou uma parte para a educação dos filhos dele e outra para o auxílio aos pais. Porque ele é filho único e ele ajuda os pais hoje, ele paga o plano de saúde. Então, na falta dele, os pais vão precisar desse recurso. Então, eles estão com 80 anos, a gente calculou no máximo 20 anos, né? Até 100 anos. Então, a gente fez um seguro temporário de 20 anos, que garantindo que eles recebendo esse dinheiro, possam aplicar na poupança, que é o investimento que eles costumam, que eles estão mais acostumados. Não adianta colocar CDI se o cliente não vai... 80 anos ele vai colocar na poupança. Então, o dinheiro que é aplicado na poupança, ele consiga resgatar todos os meses o valor do plano de saúde. Então, a gente vê mais ou menos uma linha do tempo e quanto que vai precisar para cada um e já coloca separado. Então, 20% desse seguro vai ficar em nome dos meus pais. E, por exemplo, se os pais falecerem, nesse caso, antes dele, ele consegue trocar depois na apólice o beneficiário? Ele consegue, a qualquer momento, ele pode trocar o beneficiário ou ele pode diminuir ou até tirar essa cobertura. Então, meus pais faleceram, meu pai faleceu, ficou a minha mãe. Eu diminuo essa cobertura para 50% do valor, que o plano de saúde caiu pela metade. Faleceu os dois, às vezes meu filho não precisa, eu não quero deixar mais dinheiro, eu tiro essa cobertura e eu vou pagar menos. Então, isso é muito moldável. O que eu não consigo é aumentar a cobertura numa pólice já existente. Mas diminuir, depois, geralmente, de 24 meses, você consegue diminuir a maior parte das coberturas. Diminuir a cobertura, diminuir a parcela. Exatamente. E aí, existem os seguros resgatáveis. Quais são os seguros resgatáveis? E aí, não falando necessariamente da pessoa ter uma doença ou adquirir uma invalidez, mas falando de ela poder aplicar mesmo com o objetivo de que, se eu não usar, eu consigo resgatar o principal daqui X anos. O mais conhecido é o Whole Life, ou seguro vida inteira, que você paga durante determinado valor. Ou você vai pagar uma parcela única, ou geralmente 5 ou 10, algumas seguradoras 20 anos. E aí, além da proteção, ele vai criar uma reserva financeira. E aí, geralmente, ele paga mais 2,5%, mais 3% atuarial, além da inflação sobre esse valor. O que é importante dizer? Que o cliente só consegue resgatar praticamente 100% do que ele pagou depois de 10, 11 anos. E
depois que tá quitado, primeiro passo tá quitado, e depois, às vezes, em 10 anos, ele já consegue resgatar parte do valor, 11 anos, ele já consegue resgatar tudo. Então, cada seguradora tem a sua própria tabela de resgate, elas não são iguais. Então, tem algumas seguradoras que, além de morte, eu consigo colocar o invalidez dentro dessa parte do resgatável, o auxílio funeral dentro dessa parte do resgatável. Então, cada uma tem essa peculiaridade. Mas, via de regra, esse seguro é usado para sucessão e o cliente paga durante 10 anos, quando está quitado, a partir do 11º, ele já consegue resgatar. Uma coisa importante, se o seu CPF aplica e o seu CPF resgata, o governo entende como investimento. Tem cobrança de imposto de renda. Nossa! Agora, se você pagou e o beneficiário recebe esse recurso, aí não tem imposto de renda, já é líquido. Então, é importante frisar isso. O cliente fala assim, mas então eu vou aplicar e vou resgatar lá na frente. Eu falo, calma, é a cerejinha do bolo, é um benefício do produto, não é o motivo de venda. Esse produto, ele é para sucessão. Mas pensa aqui, se aos 80 anos aconteceu uma dor de barriga, eu fiz mal o meu planejamento, tá faltando dinheiro, eu consigo tirar do valor desse seguro para ter uma qualidade de vida. Eu não preciso nem resgatar 100%, às vezes eu resgato 50% e ainda deixo uma parte de herança para os meus filhos. Então, a gente consegue fazer esse jogo. É um plus do produto, ele é muito mais caro do que um seguro tradicional, mas ele faz sentido para grande parte dos clientes por essa questão de resgate, por existir a possibilidade. Dando alguma coisa errada lá na frente, eu consigo resgatar esse produto em vida e ter uma tranquilidade financeira maior na velhice. Então, é o que você falou, tem que encarar isso não como uma possibilidade boa de rentabilidade, porque não é o caso, mas como uma possibilidade de, se eu precisar desse dinheiro, eu tenho ele ali, ainda que não rentabilizado, mas ali guardado, me esperando. Né? Exatamente. Como a gente trabalha com os investimentos, o cliente gosta muito de comparar. E por que ao invés de eu fazer seguro, eu não coloco o dinheiro no investimento? Eu falo, uma coisa não exclui a outra. Você pode colocar o dinheiro no investimento, só que o seguro, ele te dá uma alavancagem financeira. Então, por exemplo, você pagou 1 mês de seguro, você fechou o mensal e você veio a faltar. A sua família recebe o valor da sua pólice, recebe 1 milhão. Imagina que se você tivesse guardado esse dinheiro no investimento, ia ter R$1.000 lá, não ia conseguir resgatar nada. Então, assim, ele te traz uma alavancagem financeira desde o momento zero. Só que tem muita gente que vende por aí como o resgate. Olha, você aplica durante 10 anos, depois você resgata e olha aqui o quanto que você vai ter de ganho financeiro. Não é o objetivo do produto. Se não acontecer nada, se você investir durante 15 anos, vai ser melhor do que ter o seguro. O seguro não é para deixar ninguém rico, é para te dar segurança. Aconteceu alguma coisa no momento zero, sua família vai receber 1 milhão para passar por isso o mais tranquilamente possível. É um risco. Então, assim, pode ser que o investimento tivesse sido melhor para você, mas alguma coisa podia acontecer no meio do caminho e ele não ser o suficiente. Muito bom. Dá vontade de contratar seguro, né? Essa coisa da alavancagem parece interessante quando você tem herdeiros, né? Filhos pequenos. Pode ser interessante essa segurança de que se acontecer alguma coisa, eles estarão cobertos, né? Você falou do seguro prestamista. O que é o seguro prestamista? Ele é um seguro que ele quita dívidas. Então, se você tem um financiamento, um empréstimo, um consórcio, geralmente ele tem um seguro prestamista junto. Então, geralmente, caso de morte ou invalidez, ele quita a sua dívida. O que é importante a gente frisar? Geralmente, quando um casal compra um imóvel via financiamento, ele coloca 50% no nome de cada e faz o seguro prestamista. Então, se o marido faltar, 50% do imóvel vai estar quitado, mas os outros 50% que é da esposa, não. Então, ela precisa continuar pagando. Então, uma dica até que a gente dá para determinados clientes, se você é a única pessoa que trabalha, é o responsável financeiro, coloque o imóvel só no seu nome. Porque se acontecer alguma coisa com você, o seguro prestamista vai quitar esse imóvel. Porque dependente, se você for casado no regime de comunhão parcial de bens, a sua esposa vai ter direito a 50%. Mas faça esse financiamento no seu nome, porque ele vai estar quitado numa ausência sua. E ele é um seguro de vida, não tem a ver com perder o emprego. Não. Algumas apólices têm essa perca de emprego, mas geralmente não, ainda mais que está bem comum a perca de emprego. Então, via de regra, é morte e invalidez. Em muitos casos, invalidez total. Parcial também não entra. Tem que olhar bem a apólice, né? Porque geralmente a gente assina financiamento, já aceita seguro, você até aceita, né? Você sabe que tem, mas você não entende o que está coberto, né? Na verdade, no financiamento, o seguro prestamista seria obrigatório. E empréstimo, ele é negociável. E em consórcio, tem algumas administradoras que também colocam como obrigatório. Porque senão isso entra em inventário. Essa dívida entra em inventário.
Entendi. E a gente falou um pouquinho do FGTS, né? Até porque ele dá uma segurança para quem é CLT. Eu primeiro queria entender se ele é de fato considerado um seguro quando a gente está aí olhando para o planejamento e se existem outros seguros que o governo fornece. Na verdade, o FGTS ele não é um seguro, ele é um colchão social. Então, você tem um valor limitado dentro dele e ele não te protege contra riscos. Ele é uma cerejinha do bolo, ele ajuda. Então, tem o INSS, tem outros benefícios assistenciais. Tudo isso é muito bom e faz parte, mas não elimina a necessidade de um seguro. O seguro é seu, desenhado sob medida para suas necessidades. Então, o FGTS, ele vai ter uma rentabilidade pequena, ele só vai ter aquele valor, e se você tiver uma doença grave, uma invalidez, não necessariamente você vai conseguir acessar esse patrimônio. Então, vamos olhar isso como um plus e não como algo, eu não preciso porque eu já tenho essa cobertura. Que é muito comum, né? Sim. A gente sempre arruma uma desculpa para não ter que fazer o seguro. E tem algum outro seguro que o próprio governo fornece para o cidadão? Tem o INSS, que dá. Quando você se afasta do trabalho, geralmente você recebe o valor, se você for passar em perícia, e tem alguns outros benefícios assistenciais, né? Mas, assim, tudo valores relativamente pequenos. Uhum. Os planos de saúde, a gente falou que ele vai aumentando de preço conforme a gente vai aumentando de idade. Qual que é a dica para adquirir um plano de saúde? Então, até que idade? Como que a gente olha para a apólice desse plano? Né? Se existem seguros mais baratos que também te trazem segurança? Como que funciona essa escolha? Geralmente, a gente está acostumado, na empresa que a gente trabalha, tem um seguro de vida e a gente utiliza esse seguro. Acontece que, em algum momento, ou a gente sai, ou eles saem com a gente acaba perdendo o direito do seguro. Geralmente tem um prazo, você pode continuar por mais 2 anos, mas não é vitalício. Então, hoje o seguro de vida é uma das despesas mais caras que tem, ainda mais na terceira idade. Então, se você tiver um CNPJ, geralmente acima de 2 ou 3 vidas, ele sai mais barato do que você contratar na pessoa física. Ou, às vezes, você participa de algum grupo de formação. Então, de conselho dos administradores. Geralmente, eles têm algum acordo que vão te dar um benefício maior se você contratar o plano de saúde por lá. Então, e se você não tiver condições de contratar um plano de saúde, porque não é a realidade de todo mundo, às vezes um seguro saúde ajuda. Então, você faz, mas aí você tem o reembolso de determinado valor. Quando você usa, você paga uma parte de coparticipação, e aí eles acabam se tornando mais baratos. Ou se, no caso de uma doença grave, que é o que mais preocupa todo mundo, né? Você Exatamente. tem um valor para receber. O custo da UTI hoje no Brasil é em torno de R$20 mil. A gente não tem noção desses valores. Então, assim, até um cliente que a gente atende que tem dinheiro fala, eu não pago plano de saúde porque eu gosto de passar no médico que eu quiser e eu pago particular. Não tem problema, só para fazer exame, consulta recorrente, mas fica internado numa UTI. 5 dias. Quem vai conseguir? E às vezes agora os hospitais estão pedindo caução, garantia, você tem que pagar o dia que a pessoa fica lá. Gente, uma hora acaba se tornando inviável. Então, é sempre bom, por isso que eu falo que é um dos meus tripés dentro do planejamento, ter um plano de saúde. Se você não tem condições de ter um plano de saúde, pelo menos tenha um seguro saúde, uma boa reserva financeira, para você passar por esse momento mais tranquilamente possível. Agora, a gente está falando muito de apólice. As apólices mudam muito dependendo do seguro e dependendo do seu pedido ali para a seguradora. Quais são os itens que as pessoas têm que olhar nas apólices? Primeiro, a cobertura. Então, assim, eu tenho doenças graves. Qual que é o valor dessas doenças graves? Até quando que ela vai? Que é o prazo de limite. Como que é o reajuste? Então, como eu falei, tem um requadramento etário a cada 5 anos ou ela vai direto até o final e só vai ter o reajuste pela inflação do período? Uma coisa que a gente esquece de olhar são os beneficiários. Então, a gente pega vários casais que acabaram se separando no meio do caminho e o beneficiário ainda está o ex-cônjuge. A seguradora não quer saber se você está casado, se você terminou. Se você não atualizou, ela vai pagar para o ex-cônjuge. E aí, você vai arrumar briga na justiça, porque a familiar vai atrás, mas aí não tem o que fazer. Então, é sempre importante a gente olhar os beneficiários. Toda vez que eu vou fazer revisão de apólice com os meus clientes, geralmente, pelo menos a cada 2 anos, eu falo, olha, aqui tá seu filho e seu marido, tá tudo certo? Então, às vezes, separar, então coloca minha mãe, deixa um percentual para minha mãe. Isso é muito importante.
Então, via de regra, são ver se tem carência. Então, determinado produto tem carência. Diária de internação hospitalar. Geralmente, ele só paga se você ficar acima de 5 dias no hospital. Então, pagou 4, não recebe nada. Pagou 5, recebe desde o primeiro. Então, essas regrinhas, a gente não está acostumado se a gente não lida com o produto. Então, é importante a gente realmente ler toda a pólice, entender todas as entrelinhas para saber até onde a gente tem direito. Então, doenças graves, não são todas as doenças graves que estão cobertas. Tem um rol. Cada seguradora tem as doenças listadas que elas vão aceitar, não. Câncer tem níveis. Então, depende do nível de câncer, não é todo mundo que vai receber o valor integral da pólice. Então, assim, debruçar, ler todas as entrelinhas é primordial. E revisar com uma certa frequência. Então, não é porque você fez um seguro agora que você vai ficar com ele para sempre. Então, às vezes, o seu salário aumentou muito, o seu padrão de vida aumentou. Então, aquela pólice já não é suficiente. O que antes cobria 2, 3 anos da sua despesa, agora cobre 1 ano. Mas se eu tiver que me afastar por um câncer, se eu cair de moto e ficar 6 meses longe, aquilo não vai ser suficiente. Então, é importante a gente revisitar essa pólice com uma certa frequência. Eu falo que sempre que houver um evento grande na nossa vida, um casamento, uma separação, um nascimento de um filho, um aumento, mudança de emprego, aumento de salário, aumento de patrimônio, a gente procurar quem fez a nossa pólice para fazer essa revisão, ou via de regra, pelo menos a cada 2 anos. E nunca esquecer de olhar o beneficiário, porque isso dá pano para manga. E aí, o beneficiário é uma coisa que eu ia te perguntar. Por exemplo, o marido colocou a ex-esposa, eles se separaram, a ex-esposa nem sabia que ela era beneficiária e foi viver a vida e o marido morreu. A seguradora procura essa pessoa que tá ali? Como que ela resgata esse dinheiro? Essa pessoa precisa procurar a seguradora para falar sobre a pólice. Então, eu sempre falo para os meus clientes: imprime e guarda numa pasta. E você vai ter que falar para alguém. Mas se eu falar para ela, ela vai me matar pra ficar com a herança. Bem confiável. Eu falei, então conta para sua mãe. Alguém precisa saber que você tem esse seguro para ir atrás da seguradora e ter direito a receber esse valor. Filhos, como é que faz, né? Geralmente você conta para o seu cônjuge, conta para um irmão, para os seus pais. Alguém precisa saber, senão não acessa esse patrimônio e a seguradora vai ficar muito feliz com o dinheiro lá para ela. Então, assim, o beneficiário precisa ir atrás do seguro. Até porque a seguradora, ela não é avisada. Hoje não tem alguma ligação direta. Fez fez um boletim de ocorrência, tem o atestado lá, a seguradora já é avisada. Não tem essa comunicação. Então, geralmente, a gente faz uma pastinha do cliente e fala assim, se você faltar, com quem a gente fala sobre seus investimentos, sobre essas coisas? Coloca a minha mulher. É como se fosse o contato de emergência. Então, a gente avisa, fica tranquila, que ele tinha uma pólice de seguro, então vocês vão passar por esse momento o mais tranquilamente possível, mas a gente sempre pede para ele avisar alguém conhecido. Conte pro seu planejador. Exatamente. E tenha um amigo, alguma coisa assim, para lembrar. Porque nessa hora, eu vou dar até um exemplo pessoal, a gente fica tão perdido que você não vai lembrar. Exemplo, o auxílio funeral, ele ajuda muito. Só que você vai lembrar que seu marido tem um seguro, que tem auxílio funeral. Não, você vai estar preocupado com um monte de burocracia, em avisar todo mundo. Então, uma pessoa de fora, ela consegue ajudar muito mais. Ela tem um olhar. Mas será que ele não tinha um seguro, Thaís? Será que ele não tem um auxílio funeral? Meu Deus, é verdade, ele tinha um assessor de investimento, ele comentou que ele fez uma vez, eu vou procurar. E ter o contato dessa pessoa facilita muito. E é muito comum, por exemplo, as empresas, quando você é contratado, algumas empresas, elas te dão um plano de saúde e elas te dão, às vezes, o seguro funeral, o seguro saúde, seguro de vida. Então, e a sua família, às vezes, não sabe. Você foi lá na empresa, assinou o contrato de trabalho, não contou pra ninguém. E aí, às vezes, a empresa, nesse caso, consegue avisar, mas muita gente não usa o benefício do seguro funerário, por exemplo, porque não sabe que a pessoa tinha. É muito importante você falar desse seguro empresarial. Então, tem muitas convenções sindicais que obrigam a empresa a ofertar esse seguro pro funcionário. Então, geralmente, via de regra, ele cobre morte, invalidez e tem auxílio funeral. E muitas vezes ele cobre o cônjuge e filhos também. Então, se o seu filho falecer, se o seu cônjuge tiver algum tipo de invalidez ou morte, você recebe metade do valor que tem direito. Então, essas coberturas são bem legais, porque é um custo baixo para a empresa e vai fazer muita diferença na vida desse funcionário. Muitas vezes o auxílio funeral não dá tempo da pessoa pegar, porque ela nem lembra. Então, assim, depois o morte, você consegue ir lá na empresa e receber, mas o funeral não. Então, nesse caso, pega a notinha de tudo.
porque você consegue o reembolso junto com a seguradora. Eles têm determinado valor, mas você consegue esse reembolso. Mas é importante você fazer o kit. Assim que você entra na empresa, tudo que você tem direito. Sempre conversa com alguém, fala, ó, aqui tá essa pastinha com todos esses documentos importantes. Senhas, até senha. Quando você vê a faltar, geralmente, a minha mesmo tá tudo no celular. Aí ninguém consegue, seu Instagram tá bloqueado, tá tudo bloqueado. Então tenha uma pastinha, eu sei que é chato, é um assunto que ninguém gosta de falar, mas tenha uma pastinha com todas as informações essenciais, coloque esse seguro do trabalho que ajuda muito. A gente já teve vários casos de famílias que foram salvas por um seguro desse. Muito legal. E quais são os erros mais comuns? Você já falou alguns, né? A pessoa não olhar o beneficiário, não deixar, não avisar as pessoas que conhece, mais próximas. Tem outros erros que as pessoas cometem muito? Eu acho que o beneficiário é o maior, que todo mundo, depois que faz, esquece. Tem cliente que acha que não precisa revisitar a apólice. Eu acho que nada mudou. Só que assim, eu acho, não é uma visão profissional. Às vezes, mudanças pequenas trazem impactos grandes. Então, a gente precisa revisar com uma certa frequência. Via de regra, coloca pelo menos a cada 2 anos. Importante, tem alguns seguros que você precisa falar sobre agravo de saúde, principalmente seguros bancários. Então, por exemplo, eu contratei agora, estou pagando, só que eu adquiri uma pré-diabetes, eu estou com colesterol alto. Se eu não avisar a seguradora, se eu vier a faltar por esse motivo, eles não vão pagar os beneficiários. Então, tem muita gente que fala, seguro Deus me livre, meu avô pagou a vida inteira e não recebeu. Porque quando a gente assina lá no banco, ninguém sabe que você tem que avisar tudo para a seguradora, mas você precisa. Então, tudo que representa um agravo maior na sua saúde precisa ser avisado. Por exemplo, quando você contratou, você não andava de moto e agora você anda, você está agravando o seu risco. Você tem bem mais risco do que alguém que não anda de moto. Você precisa avisar a seguradora para ver se ela vai cobrir esse risco ou não. Mas ela pode mudar o valor do seu pagamento mensal? Ela pode recusar, então ela cancela o seguro, ou ela pode mudar o valor. Thaís, eu aceito, mas seu risco é maior, então eu vou agravar e vai ter um aumento de valor. Só que se você não avisar e acontecer alguma coisa, sua família não recebe. Então você pagou e esse dinheiro foi pro lixo, foi à toa. Então, assim, geralmente os bancários, todo agravo de saúde ou agravo de risco, eu preciso comentar. Eu gosto de pular de paraquedas, você tem mais risco do que uma pessoa que não. Eu viajo bastante, ando de avião, de ônibus, você tem mais risco do que outra pessoa. Tudo isso precisa ser informado, porque senão chegar lá na hora, pode ser que não receba nada, e aí vai falar mal do produto. É porque a gente não leu todas as 20 páginas do contrato que a gente assinou. Com certeza. E uma coisa muito comum que a gente ouve falar também é de seguro de automóvel, né, moto, carro. Eles não cobrem causas naturais, enchentes, terremotos, ciclones. Como que as seguradoras tratam as causas naturais? Geralmente, via de regra, não cobre mesmo, tá? Assim, eles podem colocar como alguma coisa opcional que você contrata à parte e você vai ter um agravo. Mas a seguradora, ela também pensa na imagem dela no mercado. Então, por exemplo, quando aconteceu aquele problema lá no sul, das enchentes, a seguradora, teoricamente, pela apólice, ela não é obrigada a pagar. Mas muitas pagaram por a questão de imagem. Então, seguradora X pagou. Então, quando eu for renovar, eu vou na próxima na seguradora X, porque ela pagou e ela não é obrigada. A mesma coisa aconteceu na pandemia. Então, muita gente que faleceu de Covid, a seguradora não cobre pandemia. Então, isso tá nas regras. Só que teve muitas seguradoras que pagaram para as famílias de quem acabou falecendo na pandemia. Então, isso ajuda na marca. Então, é importante a gente prestar atenção nisso, porque às vezes quando você vai renovar, eu vou nessa, porque pode ser que se eu precisar, tenha esse tipo de cobertura. Ou contratar à parte esse tipo de proteção. Só para isso, às vezes, que é um seguro mais barato, mas que... Exatamente. Eu tive um carro, eu perdi um carro, minha rua encheu, alagou, eu praticamente perdi o carro e não constava na minha apólice. Não consegui. Mas eu... No próximo, no outro carro que eu comprei, eu coloquei. E eu paguei um valor a mais por conta disso. Mas eu preferi, porque eu já tinha vivido por isso. Eu não ia cometer o mesmo erro. Só que eu precisei passar por isso pra entender. Porque eu nunca reparei. Geralmente a gente pede pro corretor, renova aí. A gente nem olha essas coisas. Olha só o valor da escolhe franquia. mais barato ainda, né? Mas depois que a gente passa por esse tipo de coisa, a gente começa a olhar e aprender um pouco mais. Então, procure um pouquinho antes no mercado quais seguradoras pagam, além do que ela tem a necessidade, além do que tá nas regras gerais ou na sua apólice. Não é que ela não paga, então é que não tá na sua apólice, né? Isso. Ela paga se você contratar. Alguns são riscos excluídos. Então, ela te fala, isso aqui eu não pago.
mas se você me pagar um pouquinho a mais, a gente pode rever essa cobertura. Dependendo de onde você mora, porque tem isso também, né? O perfil da pessoa muda o valor, né? Exatamente, de onde mora. Dependendo da localização, o seguro ou sai muito mais caro, ou às vezes eles preferem nem fazer. Até seguro de moto, se você mora no extremo leste, seu seguro de moto vai ser bem mais caro do que se você morasse em uma outra região. Então, isso tudo faz preço. E a gente falou um pouquinho lá no começo de seguros de equipamentos de trabalho. Então, para os médicos, para as pessoas, músicos, né? Que às vezes tem ali um instrumento caro. Como que funciona isso e qual que é a cobertura, geralmente, né? É para roubo ou não? Se quebrar o equipamento, eu consigo provar que o equipamento quebrou e ele vai ser consertado? Como é que funciona? É um seguro específico. Geralmente é para roubos, danos e transporte. Então é música, eu viajo muito de avião, de coisa. Então, se acontecer algum dano no transporte, alguma coisa assim, paga. Geralmente não paga pela quebra do equipamento em si, tá? Pode ser que pague dependendo das condições gerais, mas geralmente não. Então, é danos, transporte ou roubo. Mas aí tem que contratar e colocar todas as características detalhadas do produto. Então, a seguradora aceita esse risco e aí você tá tranquilo. Não é uma pólice genérica. Então, tem muita... de imóvel, automóvel, é mais genérico. Todo mundo faz praticamente a mesma coisa. Desses equipamentos, não. Tem que fazer de forma pessoal. Então, exemplo, você vai... Nem que seja o seu celular, vai colocar o seu celular no seguro, tem seguradora que ele vai te dar o valor do celular. Tem seguradora que pode te dar um equipamento similar. Você quer um similar? Você tem um Apple, você vai trocar por um Samsung. Será que faz sentido? Então tem que entender bem as regras. Tem seguradora que vai pagar o valor de novo. Tem outras que vai pagar 50% do valor. Ela calcula uma depreciação sobre o bem. Então tem regras específicas que precisam ser analisadas. E equipamentos médicos, por exemplo, ele tem bastante particularidade com relação a isso. Não cobre a quebra do equipamento, mas ele cobre transporte. Então, às vezes, eu preciso transportar de um hospital para outro, e isso é perigoso, a máquina é bem sensível. Então, eu tenho seguros específicos que você geralmente pode pagar por um curto período de tempo ou por um prazo mais prolongado, que isso é mais em conta. Dependendo de quanto vai caindo o valor do seu bem também, você vai reavaliando se vale a pena, né? Exatamente. Muito bom. Agora, a gente tem algumas perguntas do público. Que a gente recebeu lá na nossa página Planejar para a Vida. Então, se você tiver dúvidas, pode mandar para a gente faz aqui. A Renata perguntou, tenho seguro de vida pela empresa. Ainda faz sentido contratar um seguro individual? Sim. Então, o seguro empresarial, ele é a cereja do bolo. Ele é muito bom e é muito bem-vindo. Só que pensa que esse seguro não é seu. Ele é seu enquanto você é funcionário daquela empresa. A partir do momento que você saiu, você não tem mais direito a ele. E pode ser que a empresa saia com você antes do que você está prevendo. E o que faz o preço de um seguro? Como eu falei, idade e saúde. Você trabalhou naquela empresa há 20 anos, você foi desligado com 60 anos. Vai estar muito mais caro para você contratar um seguro agora. Pode ser que você nem tenha saúde suficiente para contratar. Se você tivesse contratado há 20 anos atrás, você estaria pagando um valor pequeno todos os meses, mas você ainda estaria protegido. Então, ele é bom, ajuda, mas a gente não pode excluir um seguro particular porque a gente tem um seguro empresarial. Agora, isso vale para o plano de saúde também, né? Se eu fui desligada com 60, imagina quanto eu economizei de plano de saúde porque eu usei o plano da empresa. Só que aí eu uso mais 2, 3 anos, um ano, e aí eu preciso contratar aos 62 anos um plano de saúde. Então, qual que é o momento que essa pessoa tem que pensar? Acho que é o momento de eu contratar um plano de saúde além do que eu já tenho. O plano de saúde, ele é uma despesa mais cara. Então, o melhor é que você continue utilizando da empresa enquanto você tem a possibilidade e forme uma reserva financeira. Então, assim, eu pagaria R$500, R$1.000 num plano de saúde, eu vou guardando esse dinheiro, mas eu não faço um outro plano, eu vou guardando. E aí, quando eu for desligado, eu vou contratar um plano de saúde, vai estar mais caro, mas eu vou ter uma reserva financeira para isso. Então, assim, depende muito. Então, o seguro, ele é mais barato, às vezes a gente consegue colocar dentro do orçamento do mês. O plano de saúde, ele já representa um percentual bem alto do valor. Vou dar meu exemplo. Eu e meu marido, a gente saímos juntos do emprego, então os dois ficaram sem plano de saúde. Eu tenho uma condição de saúde que eu preciso de um plano de saúde. Então, a gente abriu um CNPJ e contratou um plano de saúde. E aí tem carência de 1 ano. Então, com 3 meses, ele foi recolocado no mercado e ele conseguiu um plano de saúde. Só que a gente teve que manter por, no mínimo, 1 ano, porque a multa para você sair não valia a pena. Você tinha que pagar a multa toda de uma vez. A gente falou, não vale a pena. Então, a gente continuou com os dois.
mas deu 60 dias antes, a gente já avisou a operadora que a gente não iria continuar, porque tem uma carência também que você tem que cumprir. A gente já avisou que a gente não ia continuar e encerrou, porque era um gasto relativamente alto. Então, eu tenho 36, ele é 37, a gente pagava 2.300 os dois pelo plano. Então, esse dinheiro, se eu guardar e quando acontecer de novo eu contratar, é melhor do que eu ir pagando sem a necessidade de ter 2 planos. E com certeza você guarda R$ 2.300 por mês referente ao valor que você está economizando. Tenho certeza disso. A gente só mudou a caixinha. A gente decidiu comprar um imóvel para gerar uma renda passiva, para ser uma renda de aposentadoria de INSS lá na frente. Então, todo o valor que a gente destinava para o plano de saúde, a gente está pagando um imóvel na planta e está fazendo consórcio para quitá-la no momento das chaves. Então, assim, não foi um dinheiro jogado fora. A gente fez um planejamento, mas está sendo muito bem gasto. Acho que isso é uma boa dica, né? Acho que a gente falar assim, eu vou com certeza guardar esse dinheiro, talvez não, mas se eu remanejar a despesa e adquirir um imóvel, como vocês fizeram, né? Alguma coisa que faça sentido, mas que você não tenha que só pegar o dinheiro e guardar. Exatamente, o que a gente falou, a gente já estava acostumado com esse dinheiro. Se a gente colocar no investimento, o que a gente vai fazer? Vai viajar. Porque já era um projeto que a gente tinha. Falei, não, então vamos trocar a dívida por uma dívida boa. A gente comprou um imóvel na planta, fez um consórcio, está pagando, daqui a 4 anos sai. Deus quiser, fui contemplada no consórcio, estou guardando dinheiro para dar o lance. Em 15 anos esse imóvel está quitado, o aluguel vai passar a ser uma renda passiva nossa. A gente não vai ter INSS provavelmente daqui a 30, 40 anos, então preciso começar a pensar nisso o quanto antes. Se eu deixo essa parte investido, qualquer coisinha eu vou precisar trocar. Então assim, se eu quiser trocar de carro, se eu quiser trocar de casa, eu vou utilizar esse dinheiro aqui que está no investimento. O imóvel não. Então foi um jeito da gente guardar forçadamente esse valor. Viu? Existem ferramentas para você ter disciplina. Exatamente. O Carlos perguntou, seguro substitui reserva de emergência? Não, eles são complementares, então faz parte lá do tripé. A reserva de emergência, ele é para gastos menores. Então, por exemplo, bateu o carro, eu preciso consertar, não tenho seguro. Ou não vale a pena eu pagar a franquia. Quebrou o carro, eu tenho que comprar uma peça. Minha geladeira queimou, eu preciso comprar outra. Quando a gente fala de um seguro de vida, eu tô falando de despesas maiores. Se eu parar de gerar renda por 6 meses, por 1 ano, a reserva financeira que eu tenho é suficiente? Muitas vezes não. Ou até, só que aí eu vou ter que começar do zero de novo. E uma parte desse dinheiro, eu estava pensando em planejamento de aposentadoria. E eu não vou ter mais os juros compostos trabalhando ao meu favor. Então, eles são complementares. Eu preciso de uma reserva de emergência e eu também preciso de um seguro de vida, que são para as despesas maiores e que podem trazer um impacto financeiro muito maior na nossa vida. O Eduardo perguntou, vale mais a pena ter vários seguros pequenos ou concentrar em poucos mais completos? Geralmente, você tem uma apólice principal. Então, eu nunca fiz seguro, quero fazer seguro. A gente vai entender a sua necessidade e vai desenhar uma apólice principal. E aí vai ter sucessão, vai ter um temporário para educação dos seus filhos, doenças graves, invalidez, gera internação hospitalar, ele vai ter completo. E aí, a partir do momento que o meu ciclo de vida vai mudando, que eu preciso fazer alterações, eu ganhei mais, eu tenho mais um filho, alguma coisa assim, a gente vai fazendo complementos. Então, você tem uma apólice que é a padrão e vai fazendo complementos para aumentar. E se precisar diminuir, você diminui da apólice que você tem também. Então, geralmente, uma é a principal e o resto a gente vai fazendo complemento ao longo do caminho de acordo com a necessidade. Entendi, Naira. Obrigada pelo papo. Foi muito rico. Acho que deu uma aula pra gente de quanto é importante a gente olhar para os riscos, né? A gente tá muito olhando para o investimento. A gente já entendeu que, ainda que eu não saiba começar, eu sei que eu preciso, mas olha a importância de você, com um valor menor, conseguir alavancar o benefício, né? Fazendo seguro. Exatamente. Eu falo pro meu cliente, quando você não sabia que precisava de um seguro, tudo bem. Agora você sabe da necessidade dele. Você sabe que se você não estiver aqui amanhã, se você não conseguir gerar renda, isso vai ter um impacto financeiro na sua família. Então, se a partir desse momento você não tomar nenhuma decisão, aí tem alguma falta de planejamento, né? Porque a gente tá mostrando um risco que você tá correndo. Se você quer correr esse risco, tá ciente, não tem problema. Mas assim, agora você sabe. Então, se a sua esposa me ligar falando, olha, eu falo assim, eu tentei, a gente ofereceu uma apólice. Então, assim, vamos assumir essa responsabilidade financeira, não vamos jogar para os outros. Eu preciso compartilhar com a minha esposa. Você acha que a sua esposa não gostaria de receber um valor nesse momento que está sendo mais difícil financeiramente para ela? Então, ter essa responsabilidade, esse amor com o próximo, com os dependentes, com a educação do seu filho até a formação,
Isso é primordial. Então, investimentos, você vai construir patrimônio, você vai ganhar dinheiro. Mas o seguro, ele vai perpetuar esse investimento. Muito bom, obrigada pelo papo. Volte sempre, já é nossa convidada de honra aqui. Obrigada, Thaís, foi um prazer. Prazer foi nosso. E se você entendeu que seguros não atrai coisa ruim, é sim uma forma de você potencializar o seu planejamento financeiro e quiser a ajuda de um profissional CFP para te ajudar nessas decisões, entre no site da Planejar e encontre o seu profissional. Planejar para a vida. Quem se planeja tem futuro.